Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tenho Lá para Ver, a nossa rubrica de cinema, não é? Que é muito interessante. Semanal. No São Jorge. E ainda não falhámos uma. É verdade. É verdade. Será que vamos falhar? Será? Será que este vai para o ar? Até porque não vimos. O quê? Nada. Vamos continuar. Hoje o nosso tema é muito interessante. É talvez o mais. Que é o mais interessante, porque saíram os nomeados para os Oscars, mas nós, como não queremos também repetir um pouco O que fizemos nos Globos. Vamos pegar aqui num filme específico primeiro, Certo. que é o Knives Out. Knives Out. Oh meu Deus, tão original. Por acaso não tem grandes nomeações. Não. Nem o Daniel Craig foi nomeado. Não. Estará nomeado para guarda-roupa ou assim? Está nomeado para, e digo-te já, para guião original. Argumento original. Contra quem já agora? Contra a Marriage Story, o 1917, o Once Upon a Time in Hollywood e o Parasitas. Coitado. Também não merecia. Fogo. Então agora é que vamos ver se é mesmo original. Sim, As exato. pessoas estão malucas com o Knives Out. Não estão malucas. Eu já sei porque é que o Francisco Correia está com este discurso, porque nitidamente ele não gostou do filme e eu gostei. Não, eu gostei, eu acho que tem coisas interessantes. Ok. Queres começar pelas coisas interessantes? Coisas interessantes. Vou começar por uma que tu odeias logo. que eu sei que tu não gostaste, que Sim. achaste forçado. Acho muito interessante haver um filme em que tens de descobrir o assassino, em que uma das testemunhas uma das pessoas que serve para o caso avançar vomita quando mente. Que é o caso da enfermeira, não Que é? é a Ana de Armas, não é? Ana de Armas, que tem o melhor nome de todos. Para este filme, principalmente, não é? Sim. Que vomita quando ela não consegue mentir, não é? Pá, parece quase um cartoon. Tipo, eu não precisava da... Mas espera aí, todo o filme parece um cartoon gigante. Mas isso eu acho giro, só que a coisa de vomitar é que eu acho demasiado forçado, porque aquilo continua a ser pessoas. Mas é estiloso tu teres uma personagem que não consegue mentir num caso em que, claramente, se as pessoas mentirem vão ser apanhadas. E tu estás sempre ali a ver, será que vai vomitar? Será que vai ser apanhada? Imagina, o papel do Daniel Craig, que é o... Sim. Como é que ele se chama? Eu só sei o Benoit Blanc. Sim, Benoit Blanc. Que é tipo francês, mas Sim, é é sulista. tipo a imitar o Poirot. Exatamente. Ele é muito inteligente, pelo que vamos percebendo. Só que a Ana não consegue apanhar a Ana de Armas. Eu nunca percebo isso, não é? Ela vomita logo, por isso podes forçá-la a vomitar às vezes que quiser. Sim, mas ele tenta isso. Há ali uma parte do interrogatório em que ele está prestes a... Sim, é verdade. Não sei se o realizador queria que eles tivessem uma relação tipo pai e filha. Eu fiquei muito confuso com sim, aquilo. isso é um bocado marado. Tanto porque a pessoa que morre também tinha essa relação com ele. Acaba por ser um pouco a mesma relação. Até porque há aquele plano do Daniel Craig, quando eles estão todos reunidos. Pronto, isto é preciso dizer que há o pai milionário que morre. É sempre quase. Que escreve. Exatamente. Isso é muito importante. É um pai, e a personagem que morre é um autor de vários livros de crime, desses de encontrar o assassino, como os da Agatha Christie. Exatamente. E vive numa casa cheia de quartos que parece um tabuleiro de Cluedo. Que eles até fazem essa piada lá. Eu acho que isso é giro, aquilo parecer meio um Cluedo humano. Mas o que é que eu estava a dizer? Estávamos a falar de... Já sei. O Daniel Craig, lá há uma parte, quando acho que é uma espécie de quase o velório, ou não sei se eles estão a falar... Não, antes do testamento. Sim. Em que ele está cá fora e sai a Ana de Armas e aquilo é muito creepy. Porque é que ele está ali sentado no escuro? Sim, ele está sempre... Ele é o investigador que nunca sai da casa, não é? Sim. Tipo, ele não dorme. Pelos vistos, não. E tu gostaste do papel do Daniel Craig? Não. Eu acho que, como eu estava a ler hoje no artigo, é ele a tentar livrar-se do papel de James Bond. Tipo, ele vai fazer o máximo de filmes possível para toda a gente que se esqueça que ele foi o James Bond. Mas ele tem filmes mais fixes para além do James Bond. Sim, mas é... Mas pronto, nos últimos anos... Pois, sim. é isso. Mas ele é engraçado, eu gosto principalmente há um pormenor fixe que é uma perseguição de carros ridícula durante o filme, em que no fim ele diz isto foi a perseguição mais ridícula. Tipo, o filme goza bem consigo próprio em várias alturas. É isso que eu... Isso é interessante, mas depois, no que é o caso e na maneira que eles resolvem, é tudo tão óbvio que eu não percebo como é que as pessoas foram surpreendidas
Mas é que eu acho que a questão é que, não sei o que é que o realizador queria, tanto que ele no início do filme até pede para as pessoas, eu achei isso engraçado, ele gravou um clipe só a pedir às pessoas. Mas sabes que o para... Hitchcock também fazia isso. Olha, fixe, se calhar foi inspirado. Sim, provavelmente. É uma cópia já que... Mas eu curti isso. Mas depois cheguei ao fim do filme e disse: epá, não era preciso. Não era preciso avisar-os que vai ser avisa que vai ser uma coisa óbvia, então. Não, mas isso assim as pessoas iam-se embora. Ah, se é para isto, a não ser que aquilo seja para ajudar às pessoas, que foi o meu caso, que é aquilo era tudo tão óbvio que o assassino era quem era, tipo, o culpado, sim, que aquilo fosse para confundir. Tipo, será que isto está a ser muito óbvio, mas será Talvez. que é mesmo isto? Será que vai haver um twist? Pois, tá, mas tu, imagina, pegando nessa ideia, tu percebeste logo quem era? Tinhas a certeza? Imagina, neste tipo de filmes... Podemos não dizer, vá, neste acho que podemos não dizer. Sim, e neste tipo de casos, apesar de toda a gente já deve ter visto. Sim, pronto. Capitão América. Neste tipo de filmes, há sempre uma personagem que eles te dão a entender que foi ela. Mas normalmente nunca é. Sim. E aqui é. Ou seja, o óbvio... que é tu... Sim, tu vês logo um personagem, ok, este gajo é estranho. Até porque saiu de casa, está afastado. Gajo, sim, não fala com a família, não sei o quê, queria ficar com a herança, de certeza que foi ele. Mas depois pensas, não, isto é a primeira tentativa, se calhar não é. E depois é mesmo. Mas imagina, há aquela, não é a tia, mas era uma... Há um irmão que morre e a mulher fica, que é a Colette, sim. a atriz, eu não sei. Sim, a Toni Collette. Exatamente. Ela, por acaso é uma atriz muito fixe. Tem um filme sobre o Zaba que tu acho que ias gostar. Achas? Sim. Eu sou um grande fã. Tu inventaste isso e agora vou continuar a Não ser inventei. fã do Zaba. Sim, Bom, exato. fechado o parênteses. E ela também, eu fiquei a achar que era ela. Porque a cena da filha, do avô pagar as coisas, a certa altura, eu não percebi logo quem era. Mas eu não sei se o objetivo do realizador era esse ou se era só fazer um filme divertido. Eu fiquei a achar que... Não, o filme é divertido. Temos que Acho concluir que é divertido ver, passa-se bem o tempo. Pois é isso. A não ser 2 horas e... para quê? Pois, também é verdade. É um filme longo. Mas como eu me estava a divertir mais ou menos... Tu não achas... Imagina, eu estava a ler um artigo que dizia este ano foi o ano dos filmes da luta de classes, da cena dos milionários contra os pobres, tipo os Parasitas, os Jokers da vida e não sei o quê. Sim. E aparece aqui um filme que também ridiculariza um pouco isso, tipo, isto é uma família rica, Todos que no querem fim... Exato, dinheiro, todos querem não sei o quê. dinheiro, no fundo são todos uns pobretanas. E eu achei que o filme não se levava a sério, por isso é que eu gostei. Claro que não pode ganhar nada assim de extraordinário, Mas olha, por exemplo, a personagem que morre, o pai Sim. deles todos, eles falam muito no guião que ele gostava de fazer jogos com os filhos. Sim. A minha primeira, e o que eu gostava que tivesse sido, na verdade, era que aquilo fosse uma história para um livro dele. E que fosse eu tudo... também fiquei com essa sensação. Essa sensação. E que fosse aquilo, fosse tudo mentira, porque para já vês o caso logo revelado. Sim. Dão-te logo aquela personagem que tu passas a achar logo que é ele o assassino, e depois pronto, é mesmo. E eu estava à espera que o outro twist fosse, eu estou vivo. Talvez, eu também fiquei a pensar nisso, porque ele era escritor. Porque ele era escritor, aquilo era muito parecido com as histórias deste género. Sim. E o Daniel Craig vai lá porque alguém o contratou e ninguém sabia quem era. Pois, eu também achei isso, mas depois quando percebi que tinha sido... E aí fazia sentido como eles ser o gajo, porque eles eram amigos. Ok. Eles como resolvem... Olha, estás a ver? Hollywood, foi os olhos neste. Como eles resolvem o filme, eu acho que é um bocadinho forçado. Até descobrirmos, acho aquilo tudo muito forçado. Depois a forma como a outra empregada morre também. Sim, sim. Achei aquilo tudo demasiado... Não chega a morrer. Não chega a morrer, sim. Essa parte final até tem... Olha, aí eu percebo o vómito. Uhum. Porque há, de facto, vómito. Eu gosto quando as personagens vomitam, é mesmo para vomitar. Estamos vezes o vómito várias vezes. Sim, mas há mesmo de expelir coisas para a cara do Capitão América que dá-me satisfação, sim. porque o Capitão América está sempre impecável e, portanto... Exato. Mas pronto, para mim, o Knives Out é isso. Eu dei um 5, confesso. 5 em 10. Pá, eu dava um 6,5. 6,5. Acho que sim. Eu acho estes filmes muito difíceis de fazer. Não sei, tipo, pensar num guião, pensar em como surpreender os espectadores. Eu não tenho muitas referências dos outros filmes mais antigos e gostava de ver porque deve ser, imagina tu, escreveres uma história em que até ao fim tens que deixar as pessoas suspensas. Deve ser bem difícil. Mas lá está, eu não fiquei. Pois, isso é que é... Fiquei no sentido em que não estava a acreditar que a resolução fosse mesmo aquela. Sim. Pois, foste surpreendido pela negativa. Sim, negativa se calhar não, mas... Estás à espera de mais, vá. Estava à espera de mais, é isso. Mas pronto. Mas no fundo é um filme divertido. Sim. Acho que, pronto,
o que me chateia é as pessoas acharem aquilo super original e que... Mas as pessoas disseram isso. Sim, há muitos sites, muitas reviews deste filme em que é um guião fora da caixa e eu não acho que seja. Não acho. Eu acho que tem pormenores muito interessantes, mas no todo não... Sim, no todo, e depois tem uma coisa que eu achei meio surpreendente, que ele, o realizador ou a produção, conseguiu reunir muitos atores, um elenco bastante... Aquilo deve ter sido caro. Tipo, tens ali 3 ou 4 atores de renome. Sim, mas se calhar foi caro nos cachês deles, porque aquilo em termos de... Sim, decors. Sim, é só a casa, mais a sala. Será que a casa é real? Eu fiquei um bocado... Por acaso não sei. Ou é tipo decors e assim? Era fixe que a casa fosse... Reparei num pormenor interessante que é... Reparei não, vi outra pessoa a contar. Podias não ter dito. Sim. Quando vemos o que aconteceu naquela noite e vês a Ana de Armas a subir a casa Sim. e a entrar pela porta secreta, pela janela secreta, aquilo tem uma pintura à janela. Sim. E a janela é uma pessoa a entrar pela janela. Olha, não vi. Também não reparei, mas... Se calhar tem mais pistas dessas. Deve ter. Eu gosto muito do plano também da caneca do Sim. My House, My Tea, My Rules, My Coffee, My Rules. Esse plano é fixe. E a cena da carta. que depois também. bate com um que eu também acho muita graça, que é ela no topo da casa no final. Ela fica com tudo e eles todos caem em baixo. E ela está tipo já imponente. E eles estão todos a olhar para cima. E depois há aquela revelação do marido que traía a outra, a cena da carta também foi engraçada. Isso é Tem giro. assim pormenores. Sim. Pois é isso. Sim, Ainda acabas de engraçado, dar é engraçado. Mas não é tipo... Não é tipo Parasitas. Sim, exato. Sim. Agora tudo vale, não é? Tipo, não é? Este ano não é o Parasitas. Não é tipo o Padrinho. Exato. Já confirmaram ou falaram que possivelmente vai haver um 2, uma sequela? Isso é que não. Que é o problema agora destes. Pois pá. Não podem só fazer um, pá. Sim. Façam um outro filme. Ou então faziam um jogo. É Joker 2, é Knives Out 2. Pá, não é preciso. Sei lá, para quê? Enfim. Cluedo só há um. Exato, não há o Cluedo 1, Cluedo 2. Pois, acho que não. Há uma adaptação do Cluedo, do jogo de tabuleiro a cinema também. Qual? Quem? Nos 90, acho eu. Não sei de quem é. Mas tu, ainda antes de fecharmos, querias dar o exemplo daquele filme da Netflix, do Adam Sandler ou não? Do Murder Mystery Train. Pá, depois não... O que é que tem? Eu aí fiquei mais interessado em saber quem não, é que era. como? Pá, eu gosto do Adam Sandler e achei um filme divertido também, ao nível deste. Tu odiaste. Mas imagina, como tem o Adam Sandler e a Jennifer Aniston, tinham a obrigação de ser engraçado. Eu acho que o filme é forçadamente engraçado. Tipo, se eles aparecem, aquilo tem que ter muita graça. O Knives Out não sinto essa obrigação. E depois irritou-me tanta gente ver o filme. Mas imagina que trocavas os atores. Qual era que gostavas mais? Trocava de... Knives Out com o Adam Sandler? Mas o Adam Sandler ou fazia... Murder Mystery Train com... Imagina que o Benoit Blanc era o Adam Sandler. Genial o filme. Jennifer Aniston, Daniel Craig, casal do Em caraças. vez da Jamie Lee Curtis, tinhas a Jennifer Aniston. Em vez do Chris Evans, tinhas o... sei lá. Sim. O Rob Schneider. O gigolô. Ele aparece nesse... É sempre a trupe dele, não é? Sim, São sim, tipo todos maus, não é? Para mim, conjunto. pá, peço desculpa em conjunto. Sim, grown-ups. Miúdos e graúdos. Enfim, pronto, podemos fechar o capítulo Knives Out. E pronto, vemos depois.